Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 1. Sinais que apontam o caminho. Verso para memorizar. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro 1. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Domingo, 29 de setembro de 2024. O casamento em Caná. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente de modo abundante na sua vida no dia de hoje. Obrigado por estar aqui conosco para juntos estudarmos a lição da escola sabatina. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João nos diz que houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Caná era uma pequena cidade da Galileia, situada a 8 quilômetros a nordeste de Nazaré. Foi lá que, segundo o Evangelho de João, Jesus teria transformado a água em vinho. Na ocasião das bodas de Caná, Jesus não era conhecido publicamente como Messias ainda. As pessoas o conheciam por uma função bem mais humilde: Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Dias antes, Jesus havia sido batizado por João Batista. Logo após, encontrou Filipe e Natanael, João, Pedro e André. O convite provavelmente chegou a ele por intermédio de Maria. Veja que o texto diz que Maria estava ali e que Jesus e seus discípulos também foram convidados. O fato de a mãe de Jesus ter sido convidada para o casamento e Jesus com seus discípulos também aponta a proximidade da família de Jesus com as famílias dos noivos. As festas de casamentos dos dias de Cristo duravam de 3 a 7 dias. É provável que Maria, Jesus e os seus discípulos tivessem chegado no final das bodas de Caná, visto que o bom vinho já havia sido servido. Nessa caravana, chegaram no mínimo 7 pessoas: Jesus, Maria, Pedro, André, João, Filipe e Natanael. É muito provável que tenha sido esse o motivo que levou a mãe do Messias a falar com ele. O vinho acabou nas bodas justamente após a chegada deles. O fato de acabar-se o vinho na festa, que era responsabilidade do noivo, poderia levar até mesmo à anulação do casamento, por causa da vergonha pública da família. Tendo acabado o vinho,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O vinho, nos dias do ministério de Jesus, representava a alegria. Dessa forma, acabando o vinho, acabaria a alegria. Então, educadamente, Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. A resposta do Filho de Deus, nos nossos dias, parece ser um pouco rude, mas não foi. O termo mulher era uma forma respeitosa de um filho chamar a sua mãe. As palavras de Jesus não fizeram sua mãe desistir. Ela conhecia melhor do que qualquer pessoa. Sabia que seu generoso coração não ficaria indiferente. Sabia que, apesar de não ser o momento, ele não ficaria indiferente para com ela. Jesus a amava. Tendo isso em mente, ela diz aos serventes das bodas de Caná que fiquem à disposição de Jesus para aquilo que ele precisar. Ali perto, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabia entre 80 e 120 litros. Portanto, no total, mais de 600 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quando os discípulos viram Jesus realizando o milagre da transformação da água em vinho, isso ofereceu evidências em favor da decisão deles de segui-lo. Afinal, como esse sinal tão poderoso não apontaria para Jesus como alguém enviado por Deus? Moisés era o líder dos israelitas e tirou Israel do Egito por meio de inúmeros sinais e maravilhas. Deus o usou para libertar Israel dos egípcios. Ele era, em certo sentido, o salvador do povo. Deus profetizou por meio de Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele e pediu a Israel que o ouvisse. Esse profeta era Jesus. E em João, ele fez o primeiro sinal que apontava para a libertação de Israel do Egito. O rio Nilo era um recurso essencial para os egípcios. Os egípcios o consideravam uma divindade. Uma das pragas do Êxodo foi dirigida exatamente ao rio. Suas águas foram transformadas em sangue. Em Caná, Jesus realizou um milagre semelhante. Mas em vez de transformar água em sangue, Jesus transformou água em vinho. A água veio de 6 potes de pedra que eram usados para purificação em rituais judaicos. Ligando o milagre ainda mais aos temas bíblicos da salvação. Ao narrar a transformação da água em vinho, e assim referir-se ao Êxodo, João estava apontando para Jesus como o nosso libertador. É interessante observar a reação do anfitrião quando provou o vinho oferecido por Jesus. João diz que ele ficou realmente surpreso com a qualidade da bebida e, sem saber do milagre que Jesus tinha realizado, pensou que haviam guardado o melhor vinho para o final. Que tipo de vinho Jesus apresentou no milagre? Fermentado ou sem álcool? O termo grego oinós é usado tanto para o suco de uva fresco quanto para o vinho fermentado. Ellen White afirma que o suco produzido pelo milagre não era alcoólico. Pense um pouquinho na sua relação com Cristo nesse dia. Sobre que evidências se baseia a sua fé?
Que razões você tem para seguir a Jesus? Já parou para enumerá-las? Que no dia de hoje, a graça de Jesus esteja presente de forma plena no seu coração e que a sua relação com Cristo se torne ainda mais profunda. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.